Pai querido, nosso Deus que está ali nos céus, como é bom estar na Tua presença. Como é bom poder buscar a Tua face. Como é bom poder falar contigo. Como é bom poder também sentir como o Senhor fala conosco. Eu te agradeço, meu Deus, por esse privilégio. Por algo que é tão aberto para as outras pessoas e que às vezes tem gente que até nem sabe. Não teve o real entendimento sobre como é estarmos relacionados contigo. E às vezes existem tantas dúvidas que pessoas tão mal intencionadas colocam coisas nas nossas cabeças que às vezes elas dizem assim: não, você está em pecado porque você não pode, porque você é isso, porque você é aquilo. E o Senhor está de braços abertos para acolher a todos. Eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço porque às vezes até tem tantas pessoas que estão te servindo em outras crenças, em outros credos, mas estão em conformidade contigo, às vezes nem sequer percebem. E que os exemplos de força, de caridade, de solidariedade, aquelas pessoas, Senhor, que fazem algo de bom, ali elas estão recebendo o Teu Espírito Santo. Ali elas estão sendo ungidas e guiadas com a Tua direção, Senhor. O Senhor é tão grande que agora aparece um grilo e fica cantando aqui durante a nossa oração. Te agradeço, meu Deus. Toma à frente daquelas pessoas que estão necessitadas, aquelas que estão em perigo, aquelas que estão atribuladas, aquelas que estão com crise de ansiedade, com depressão, que estão tristes, achando que o mundo acabou, que a vida não tem mais sentido, mas na verdade é tudo ao contrário. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa tocar nesses corações agora e que elas possam se reerguer, se reanimar, se levantar, a estar firmes e fortes em mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Rádio Igaraçu, obrigado pela Rádio Vitória, que são as nossas vozes através da sintonia. Obrigado, meu Deus, por estas portas abertas e que outras venham também, Senhor, para que o Teu Evangelho seja anunciado e que nós possamos refletir nas coisas da vida de uma forma tão simples. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, Kauai! Bom dia, deolhocomvocê.blogspot.com. Bom dia, plataformas digitais. Boa tarde para você que está no rádio, na Rádio Igaraçu 87,5. Logo depois da Vera Maria tem os esportes e depois dos esportes eu chego. E você que está na Rádio Vitória, obrigado por essa companhia na hora de almoço, rapaz. Que horário espetacular, criatura! A gente almoça junto depois, olha, a gente acorda ao vivo e depois almoça junto no rádio. Olha que coisa boa, obrigado por eu ser a sua companhia, viu? Muito obrigado mesmo. E você deixa lá a televisão de lado e fica com a gente. Muito obrigado, super obrigado. Eu só tenho que agradecer. Gratidão, 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 gratidão. Tem 3 vezes. Mas aí, como é que você está? Hoje é sexta-feira, 15 de maio de 2026. Hoje é o programa de número 82. Daqui a pouco chega em 90 e depois em 100, hein? Então vamos dar aquela viajada no tempo? Vamos agora para 1891. 1891. O Papa Leão XIII defende os direitos dos trabalhadores e os direitos da propriedade na encíclica Rerum Novarum, do início da moderna doutrina social da Igreja. Olha como é importante a participação da Igreja em relação à sociedade. Tem gente que diz: ah não, porque o povo da Igreja tem que estar lá dentro orando, rezando, fazendo alguma coisa. Aqui, ó, a Igreja também ela tem que participar dos movimentos sociais. Porque Jesus sempre falava, né, da questão de dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
ele matou a fome de muita gente, e assim vai, né? A igreja, sim, ela precisa participar da sociedade também como voz ativa, viu? Tem essa de estar dizendo que o pastor e o padre, e seja lá quem for, tem que estar só lá dentro não, viu? Tem que estar do lado de fora também. E em 1905, sabe o que foi que nasceu? A cidade de Las Vegas, é a cidade do luxo e do prazer. Foi fundada lá em Nevada, nos Estados Unidos. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Aquelas celebridades básicas. Hoje, você lembra de Tino Marcos? Com certeza, né? Você lembra, tem na sua memória Tino Marcos, Galvão Bueno, aquela equipe lá atrás da Globo. Tino Marcos, ele é jornalista esportivo e hoje está investindo na internet, fazendo suas coisinhas lá na internet sem depender de carteira assinada de seu ninguém. E aí, você, hoje, 15 de maio, felicidades, que Papai do Céu possa guiar a tua vida, que é o melhor presente que eu posso desejar para você, viu? Isso mesmo, quando o Papai do Céu ele toma a frente, meu filho, sai de perto, viu? Sai de perto, que o negócio é bonito. E aí agora, vamos saber se chove ou se não chove. Gente, eu aproveitei a previsão do tempo ontem e fiz um recorte. Depois vocês veem aí no Kawaii, tá? Vocês veem no Kawaii, veem aí no YouTube e nos outros cantos aí que eu pude colocar. Vamos ver se hoje a previsão acerta. Pois é, vamos aí a previsão do tempo que é fornecida, informada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Previsão para esta sexta-feira, ventos com intensidades fraca a moderada durante todo o dia. A previsão de hoje é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. À noite pode haver trovoada. É o que está dizendo aqui a previsão de hoje. Eu estou pronto aqui, porque a janela já está ali de plantão e qualquer coisa eu já aviso para vocês. Quem está vendo ao vivo, tá? Aí você de meio-dia, eu não sei como é que está a situação. Acho que meio-dia também deu uma chuvadinha. E a umidade máxima do ar para hoje é de 90%, a mínima de 55%. A temperatura mínima 24 graus e a máxima 29. Informações do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E agora, vamos saber o que é manchete nos jornais. Pois é, o que é manchete hoje nos jornais dessa sexta-feira? Sextou! Oi, olha, tem até manchete boa aqui, né? Eu gosto quando tá assim, mesclado, né? Tem coisas importantes e coisas boas. Instituto do Fígado celebra 20 anos e lança campanha para concluir hospital. Flávio Bolsonaro diz que pai banca seu nome e descarta Michele. Rapaz, quem diria que o negócio ia render, hein? Prefiro não comentar. Deixa quieto, tem certas coisas que não dá pra gente meter o bedelho, criatura. A gente só fica assistindo e dá notícia. Trump diz que Xi Jinping ofereceu ajuda sobre Irã e quer Estreito de Hormuz aberto. Alceu Valença chega ao Recife com turnê 80 Girassóis. Um show muito pernambucano. Oh, rapaz, tu vem? Já viu a história de Tu Vens? Eu vi ele falando do Danilo Gentili. Aumenta receio sem taxas das luzinhas. Não sei se vamos resistir, diz empresário. E aqui a outra manchete, e vamos dizer assim, a última manchete do dia, que vai ter um foco aqui dentro do programa, já separei todas as notas. Maior financiamento para o transporte público é aprovado após 6 anos de discussão. Você vai saber disso daqui a pouco, viu? Depois da Casa dos Patrões. Então aí são as manchetes dos jornais que estão circulando hoje, sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. E agora, depois das manchetes dos jornais, depois da previsão do tempo, eu tô rindo aqui comigo mesmo, né? Quando eu fiz a edição do recorte
da previsão do tempo ficou muito engraçado, né? Eu tô aqui falando e de repente, eita, tá chovendo. Pois é, minha gente, vamos começar com a nossa célebre Casa dos Patrão. Pois é, rapaz, nós que pagamos a ele para mandar na gente. Tu sabe disso, né, criatura? Vamos começar com John Camps. Camps, viu? Tá cada dia vai melhorando. O Camps. Leonardo Caps, aí é John Camps. Vai, faz aí comigo, vai. Se você não estiver mastigando, pelo amor de Deus. Faz aí comigo, vai. John Camps. É aquele negocinho, tipo, oi amor. Entendeu? Essas coisinhas. Uma coisa bem romantizada. Pois é, vamos começar com o John e fechar com o que é hoje. Bem, mais uma vez, o homem fez críticas à gestão de Kekel na quarta-feira, durante entrevista para a Rádio Hits. E ele afirmou que sente que as coisas no estado ficaram na prateleira e defendeu que Pernambuco precisa recuperar o protagonismo no Nordeste. De novo, aquela mesma ladainha. É a reza de Johnny. Ah, porque Pernambuco ficou para trás. O Ceará avançou. Ah, por que isso? Por que aquilo? Gente, já está cansando, pelo amor de Deus. E ele pontuou que sua campanha ficará no debate sobre o Estado sem utilizar agressões ou desqualificações contra adversários. Sim, aí, vamos lá, me faz entender. Eu estudei magistério, no magistério tinha psicologia, minha professora de psicologia, ela me ensinou técnicas de conhecimento de pessoas, como é que uma pessoa ela mente para você, quando ela fala a verdade, e assim vai. Aí como é que você fala que não vai usar agressões ou desqualificações, e o que Pernambuco está na prateleira? Isso quer dizer o quê? Vamos lá, pensa comigo agora. Lembra de Roberto Carlos? Não é os detalhes. Detalhe é um negócio mais íntimo, mais romântico, entendeu? Tu tá me entendendo? Quando eu falo tu tá me entendendo, é uma homenagem às empreguetes. Aí tem que ser aquela música, cá com meus botões. Me faça entender, por favor, que eu estou igual a Nazaré Tedesco. Eu estou sem entender, mas já entendendo tudo. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho tão importante se fazer uma campanha limpa. Sabe aquela coisa? Apresenta o que tu já fizesse, as tuas qualificações. Eu acredito que quando você faz uma campanha eleitoral, tem que ser igual ao marketing pessoal quando você vai atrás de uma entrevista de emprego. Você sabe por que, por exemplo, agora estou nesse momento falando com você na Rádio Igaraçu? Eu não precisei desqualificar ninguém. Eu não precisei passar por cima de ninguém. Simplesmente eu fui para a Rádio Igaraçu, dei uma entrevista no programa da Vera, a entrevista foi tão boa que eu voltei de novo e recebi o convite para estar aí com vocês. Não precisei, de maneira nenhuma, estar faltando com respeito. Ah, é porque fulano de tal, pense numa cobra, menino, pense no ladrão, pense no bandido, pense no pilantra. Não precisa disso, gente. Faça o seguinte, Johnny. Mostre o que o seu partido já fez por Pernambuco e dê continuidade a este trabalho de excelência que o PSB fez por Pernambuco. Pronto! É simples isso, né? Não se encoste em A, não se encoste em B. Aí você fala do trabalho que foi feito do seu pai. Porque aí você vai ter um elo de continuidade. Eu acho que o teu marqueteiro esqueceu de falar isso para você. Infelizmente, existem situações que, por exemplo, vamos dar aquela refrescada na memória. João Paulo, da base do governo, já brigou com Geraldo Júlio, mas foi somente novela, teatro, sabe? As Três Graças. Pronto, tá acabando hoje. São essas coisas. Aí depois, vamos lá, né? Aí Marília briga com Johnny. Primo brigando com primo. E aí? Quer dizer que sempre a oposição ela vai desqualificar o trabalho que está sendo feito. Ela pegou segundo, ela diz,
um Estado quebrado, um Estado desmantelado, e ela está tentando conciliar, tentando fechar o que foi aberto. Aí você abre a boca para dizer o quê? Ah, não, não vamos desqualificar, mas já desqualificando. É incrível. Só um burro não percebe. Né? Como eu disse aqui, vou dizer sempre, aqui eu não tenho necessidade de faltar com respeito com ninguém e não tenho necessidade de estar aqui dizendo quem é incompetente ou não. Quem define isso é o povo. Aqui apenas nós transmitimos as notícias. Tudo que eu falo aqui tem fonte. É do Jamildo, é do Leia Já, é do Diário de Pernambuco, às vezes quando tem uma notícia boa é do Jornal do Comércio, e assim vai, da Folha. Como eu uso esses meios tudo de graça, então eu tenho a obrigação de citar o nome. Porque é falta de respeito da minha parte, não falar de onde eu tiro as notícias. Então tudo que é feito aqui no De Olho com Você, tirando a oração e a nossa DR no final, tudo tem fonte. Então, aí o que foi que ele disse? Ainda, né? Uma das críticas que ele fez foi o ritmo de construção das creches no governo Raquel Lira. E disse que ela prometeu 250 creches até o final do mandato, mas apenas existem 3 feitas. Aí eu te pergunto, o corrimão da minha escadaria sai quando, prefeito? Vem cá, prefeito. Tá sentindo falta? Tu aí de Igaraçu tá sentindo falta de eu chamar o prefeito, né? Pois é, rapaz. Porque aqui o negócio, o programa é gerado de Recife, então eu tenho que chamar o prefeito. Aí depois eu vou pensar em chamar a prefeita. Pela fé, meu irmão, vamos amadurecer, vamos fazer um debate político mais consciente, que apresente propostas. Você não vai para a entrevista de emprego para falar mal do seu emprego passado, não. Ah, olha, e essa empresa aqui? Ah, não, porque eu saí de lá, porque o meu chefe não me dava folga, o meu chefe me assediava, o meu chefe fazia isso comigo, o meu chefe era um assediador. É isso que tu vai dizer na entrevista de emprego? Tu tem que apresentar as tuas qualidades. Eu, graças a Deus, eu dou aula de marketing pessoal autorizado por uma amiga minha chamada Lúcia, lá de Pojuca. Ela é especialista em marketing pessoal. E ela me deu essa autoridade de poder passar para as pessoas como é que funciona uma entrevista de emprego. Então, você vai ficar o tempo todo, ao invés de apresentar propostas, você vai desqualificar. Já desqualificando. Pronto. E ainda tem aquela história aqui. Em entrevista ao Diário, nesta semana, né, ela citou a questão da velocidade das instituições de ensino, ao afirmar que teria feito convênios com os municípios antes para entregar mais creches. E aí, né, ele abre a boca para, como se diz, né, desqualificar, desqualificando. E tem um negocinho aqui, rapaz. Vovô Gargamel viu como é que está a situação do negócio lá, que ele mesmo provocou na novela da Lua. Quem ama, cuida. Só que ele foi ao contrário. Quem ama, descuida. Foi o que ele fez aqui, né? Fazendo essa implicância toda que até a justiça entrou na história da Lua. Escuta isso aqui. Em ato publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira, ou seja, ontem, o presidente da Casa, Álvaro Porto, extinguiu a Comissão Parlamentar de Inquérito, número 3797-202, acho que deve ser 2026, conhecida como a CPI da Publicidade, que investigaria indícios de irregularidades envolvendo os contratos de publicidade do Poder Executivo Estadual, conforme consta em documentos oficiais da ALEP. Na decisão dele, vem 9 meses depois da instauração do processo de autoria da deputada Dani Portela. E no documento oficial em que o presidente da ALEP deu início à CPI, consta que a comissão perduraria por no máximo 4 meses. E ele fundamenta a decisão com base no artigo 143, no inciso 4 do Regimento Interno da Assembleia. E determina que CPIs são consideradas extintas quando apresentam ausência de funcionamento após instaladas por período superior a 30 dias corridos. E daí agora é aquela história, né? Ele vai ter que ficar mais pianinho, como se diz. Por quê? Por que o velho vai ter que ficar mais pianinho? Ele viu a repercussão que teve com os prefeitos em relação à LOA, ao pessoal do setor sucrocoleiro,
de outros órgãos da sociedade, os delegados. Então agora ele não vai mais estar brincando de dono do mundo, não. Ele não mais tem esse poder de fazer governo nada, não. Ele agora vai ter que baixar o facho, se ele quiser continuar como deputado. Deu para entender? Pois é, nós falamos aqui sobre Dani Portela e exatamente ela e a vereadora aqui do Recife, Cari Santos, né? A gente tem aqui no Recife, eu não sei como é que é a situação aí de Igaraçu, que nós temos dois influencers, né? Dois jovens influencers, nada contra. Eu já fui jovem um dia, eu me considero velho, com 46 anos. Eu tenho cabeça de idoso, eu tenho pensamento de velho, sabe? Me orgulho de ser assim agora. Então, essa Cari Santos, vereadora do Recife, e Tiago Medina, são os dois influencers da Câmara dos Vereadores. Então, tudo que eles fazem, né, tem lá já, tudo pronto, tudo esquematizado para viralizar. Então, ambas são do PT e realizaram, na terça-feira, uma fiscalização na Delegacia da Mulher de Goiânia, para verificar o funcionamento da unidade e o cumprimento da Lei Federal 14.541 de 2023, que determina o atendimento sem interrupções nas delegacias especializadas na proteção da mulher. Segundo elas, a unidade estava fechada no momento da visita, repetindo a situação semelhante registrada em abril, quando foram à Delegacia da Mulher de Vitória de Santo Antão. Na ocasião, a sede também não funcionava em horário noturno. Rapaz! Lembrei agora do xaropinho, né? Rapaz! A legislação federal, tenho que falar as palavras bonitas quando precisa. Quando eu quero escangaiar, eu falo tudo errado, tá? Sancionada em 2023, estabelece que essas delegacias não podem ter funcionamento interrompido, inclusive nos fins de semana e feriados, e que, de preferência, tenha servidoras do sexo feminino. Durante a agenda em Goiânia, Dani Portela criticou o funcionamento parcial das unidades do Estado. Ela disse, né, que as investidas contra as mulheres não têm hora para acontecer. É um absurdo que a segurança das mulheres não seja prioridade numa gestão comandada por uma mulher. Bora pro ataque! Aduber, né? Assim, né, que o pessoal faz, né? Aduber! Eu não sei, esse negócio eu não sei. Falta comprometimento e estratégia. É urgente que as delegacias funcionem 24 horas. Pois é, né? Sabendo até que, inclusive, as mulheres podem acionar o 190 quando precisar. A polícia vai chegar lá também. Mas é como se diz, né? A oposição está... vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra, eu vou tentar ser menos agressivo com a palavra. Vamos dizer assim, o veneno já está pronto para ser destilado. Não, vamos achar os erros dela, vamos denunciar os erros dela, vamos lá, vamos atacar ela. É incrível, né, que numa hora dessa, a sororidade, dizem que eu vi isso no Criança Esperança, né, quando Xuxa, Eliana e Angélica se apresentaram lá no Criança Esperança, e foi tão bonito o discurso da Eliana, né, dizendo que as mulheres precisam ser sororidade. Sabe o que é a sororidade? É que uma mulher apoia a outra. E é incrível como estão se levantando mulheres contra a governadora. Tudo por conta do poder. E eu não estou aqui defendendo o que ou não. Não estou aqui sendo babão de governo, não. Se é isso que vocês querem ouvir. Eu estou analisando fatos. É diferente. As minhas opções de em quem eu vou votar ou quem eu deixo de votar são minhas. Eu não vou estar aqui dizendo... é porque eu vou defender fulano porque eu vou votar nele, não. Já foi-se o tempo que eu comprava a briga dos outros, eu não compro mais. Eu defendo sim quem está do meu lado e quando está com razão. Quando realmente tem como dizer, então lá não está certo, então pronto, bora pro levante. Pois é, né? Mas aí nós perguntamos, é muito bom chegar em delegacia, fazer a análise do negócio, né? E não simplesmente, olha, por que a delegacia está fechada? Tão simples isso, né?
Mas não, tem que fazer o vídeo, tem que repercutir, tem que pagar assessoria para dizer do mau funcionamento, para falar mal do outro. E olha que ainda, né, elas estão também nessas condições, segundo elas dizem, Recife, Olinda Paulista, Jaboatão, Cabo, Caruaru e Petrolina. Então tá, madame. Pronto. Ao invés de chegar e fiscalizar, beleza, muito bom fiscalizar, né, porque o papel de vocês é esse. Então, simplesmente, vocês mandam um ofício lá para a SDS, para saber o porquê que aconteceu tudo isso. Viu? Pois é. Agora vamos falar agora de Kekel, isso. Começamos com Johnny, agora vamos fechar com Kekel. Eu acho que tem uma nova mulher de engenharia por aí. Pois é. Bem, gente, todo mundo está sabendo que aconteceu aí um acidentezinho básico, e o teto do 7º andar do Hospital da Restauração desabou durante as chuvas. E Kekel, ela foi ao local, comentou sobre a situação e, segundo ela, o caso teria ocorrido por conta de falta de revitalizações em gestões passadas. Ela visitou a unidade na quarta-feira para fiscalizar os danos e o andamento das obras emergenciais e citou que o gesso cedeu após um rompimento de uma tubulação em um dos setores que ainda depende de requalificação. É aquele negócio, né? A gente precisa entender o seguinte: por quanto tempo você que mora na sua casa própria e precisou fazer reformas, durou o trabalho de reconstrução e aperfeiçoamento da sua casa? É em um dia, né? É em um dia. Ah, não, são em 24 horas. Em 24 horas, tá tudo pronto. Aí coloca material que não é de qualidade, aí coloca as coisas que não pode, que não dá. Gente, a reconstrução de um espaço precisa primeiro de laudo técnico, de visão de engenheiro, acompanhamento. Não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa. E principalmente sabendo de uma edificação que tem uma complexidade tão grande que é aquele Hospital da Restauração. Eu não sei, eu nunca passei para contar assim. Deixa eu ver quantos andares tem o Hospital da Restauração. Aí, por causa de um espaço, está se fazendo um alvoroço todo. Coisa que já aconteceu em gestões passadas, né? Que o gesso rompeu porque a tubulação estava estourando. Aí existem os deputados que mandaram verba, emenda parlamentar destinada para o hospital, Coronel Meira, o nosso querido Dudu da Fonte, né? Fora outros que a gente não sabe. Quais foram as emendas parlamentares enviadas para o Hospital da Restauração? Eu lembrei agora quando eu falei sobre o negócio da prefeitura, né? Que de repente eu achei, do nada, assim, pum, caiu na minha cara, o quanto se gastava com defesa civil e com festas. Então, eu espero que apareça num passe de mágica, que eu possa trazer segunda-feira para vocês, o quanto que foi destinado dos deputados com emendas parlamentares para a reconstrução do Hospital da Restauração. Porque, sinceramente, uma obra dessa não tem como acontecer em 7 dias ou em 2 horas. Então, vão existir espaços lá dentro do hospital que precisam de uma, vamos dizer assim, uma vistoria muito minuciosa, já que é um prédio antigo. Aí eu estou falando como bombeiro, certo? Que a gente analisa também as estruturas. Então é aquela história, se aconteceu, virou manchete, é aquela história. Eu acho que até existe um quesinho aí, de quando ela fala assim, né? Que por conta de gestões passadas, que não sei o quê, simplesmente, eu acredito que assim, seria mais interessante que ela falasse isso, que eu disse agora. É uma questão estrutural. Quanto tempo faz que esse hospital recebeu uma reforma daquela valente para ficar um brinco? Quando foi que aconteceu? Né? Tem esses pontinhos que a gente precisa questionar e que precisa de resposta. E também aqui para fechar nossa casa dos patrão, também falando que é que eu disse que deixei ela por último, o governo informou ter atingido a marca de 100 rodovias concluídas pelo programa Pé na Estrada. A iniciativa voltada à recuperação e requalificação da malha viária estadual, coordenado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura e pelo Departamento de Estradas e Rodagens, o DER.
O programa reúne obras concluídas e trechos ainda em execução em diferentes regiões do estado. Pois é, né, rapaz? É porque o povo tá brigando pela creche. É, rapaz, tá vendo o negócio? Pois é, amor com amor se paga, né, meu amor? E segundo o governo do estado, o volume de investimentos executados, eu não gosto muito de falar esse negócio de dinheiro, me diz aqui que a previsão é de que o programa alcance 7 bilhões e 100 milhões de reais, considerando contratos futuros e novas intervenções previstas. Pois é, né? É como se diz, o estado inteiro precisa de atenção. Então, ninguém vai chegar aqui e dizer, ah, não, por que essa mulher tem só que fazer estrada? O negócio dela é só estrada? Não, meu filho, tem tanta coisa para se resolver nesse estado. Tem tanta coisa que eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Olha, eu não quero estar no lugar dela, porque, sinceramente, é muita coisa para ser feito. Então, fechamos a nossa Casa dos Patrão. Pois é, vamos agora dar uma olhada na cidade. Você tá doido para saber da manchete que eu dei, né? Sobre o negócio do transporte aqui? Pois é, pronto. Vou fazer o seguinte. Vamos direto para lá. Fechei a Casa dos Patrão. E agora, vamos logo fazer essa cobertura aqui sobre a questão dos transportes. Exatamente, eu vou misturar aqui algo nacional com regional. Inclusive, até quando eu estava pesquisando aqui, tem um negocinho bom, viu? Para tu participar. Isso mesmo. Vou logo dizendo para tu. Bota na tua agenda que eu também estarei lá. Eu quero estar lá. Presta atenção, viu? Bote na sua agenda. Bote na sua agenda. Se você perdeu, de repente você foi ali no banheiro, você foi tomar um banho, não sei o que, não se preocupe não, que o nosso programa ele fica salvo no YouTube. E fica salvo lá no deolhocomvocê.blogspot.com, tá? Então não tem desculpa. Problemas e soluções para melhorar o transporte público coletivo no país e principalmente na nossa região serão discutidos durante o Seminário de Mobilidade Urbana, que acontece nos dias 20 e 21 de maio no Recife Expo Center. Todo mundo sabe onde fica, né? O Recife Expo Center fica ali do lado do terminal dos ônibus do Cais de Santa Rita. De frente às Torres Gêmeas. Tem como errar. Esse evento é promovido pela Urbana PS, Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, e exatamente tem como foco a construção coletiva de soluções para os gargalos do sistema no Grande Recife. Eita, rapaz, menino do céu, vai chover. O encontro é gratuito, aberto à população, não precisa de inscrição, não precisa de nada. Chegou lá, ficou. E vai reunir especialistas, gestores públicos, acadêmicos e profissionais do setor para uma imersão em debates e estudos práticos. E até inclusive aqui, né, esse seminário está estruturado em 2 eixos principais, que abrangem desde o diagnóstico atual até a formulação de propostas concretas. No primeiro dia, a mesa de abertura vai discutir o panorama do transporte público no Brasil e na região metropolitana, com a participação de Francisco Cristóvão, da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, e Leonardo Meira, professor da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em transportes e gestão de infraestruturas urbanas. Aí diz aqui, né? Tem a questão também aí de motocicletas, que vai ser o terceiro tema abordado, com destaque para os impactos negativos dessa epidemia na mobilidade urbana e na saúde pública, né? Que para a Roberta Soares, que é a jornalista específica na área de transportes, né, de mobilidade, ela diz que os moto-Uber, aquela coisa toda, eles são tipo uma ameaça para a sociedade. E eu não concordo com isso, não. Volte para cá. Isso, eu esqueci de marcar a faixa aqui para ela não seguir. E diz aqui, né? Que o dia bom, escuta aí, tá? O dia bom é o dia 21, porque aí as atividades começam logo cedo, às 8h30, com discussões sobre o marco legal do transporte público, o Sistema Único de Mobilidade e os avanços da Tarifa Zero, apresentadas por Marcos Bicalho, diretor de gestão da NTU. O evento também terá experiências de sucesso implementadas em Goiânia e também em Sorocaba, lá em São Paulo.
Bem que podia falar, né, sobre as vans daqui, né, as nossas vans aqui do Recife, que a gente tem o maior carinho com as vans do Recife. E diz aqui também, né, que esse SUS do transporte público, ele poderá custar até 80 bilhões de reais. Então pronto, já falamos sobre esse evento, que é importantíssima a participação social. Tu que mora em Garaçu, que mora em Abreu Lima, que mora em Paulista, enfim, que depende dos ônibus, tem que participar. Tá de folga? Não tem o que fazer? Então pronto, vai lá. Vai para essa audiência pública. Vai para esse evento, que é muito importante. Eu mesmo irei. Tá? De preferência eu vou na terça. Já que a gente já está sabendo aqui a agenda, como é que rola. Então o importante é tarifa zero e vai ser na terça-feira, né? Aliás, não sei nem se é terça-feira. Eu agora esqueci aqui quando é que cai o dia 20. Mas deixa quieto. Acho que deve ser mesmo terça e quarta. Agora sim, vamos para o que interessa. O SUS de transporte público. E vou dizer para você que desde que o De Olho com Você nasceu, desde os primeiros dias que a gente começou o programa, como eu disse, né? Responsável pelo programa, minha madrinha Vera Maria. Então, o que aconteceu? Nós falamos desde o começo do programa, todo dia a gente falava sobre essa questão da evolução da tarifa zero. E você vê, né? O pessoal está mais preocupado com escala 6x1 do que a tarifa do transporte. É incrível isso. E a tarifa é importantíssima. Porque o que tem de gente que pula a catraca porque não tem uma passagem, não é brincadeira. Porque nós estamos numa situação, como se diz, de calamidade pública. O tempo todo. Quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão endividadas, quantas pessoas, às vezes, até saem de suas casas, de preferência de aluguel, né? Quantas pessoas estão morando na rua, quantas pessoas estão de favor por aí, e assim vai. Mas o importante é a escala 6x1. O importante é a taxa das buzinas. Mas vamos lá. Depois de 6 anos de debates e muitas idas e vindas, o transporte público do Brasil agora vai ter uma legislação nacional. Uou, que lindo, cara! Que vai definir exatamente novas fontes de financiamento e regras operacionais que, se bem aplicadas, poderão ser um importante mecanismo de justiça social. O setor ganhou o Marco Legal do Transporte Público Coletivo, aprovado no Congresso Nacional na quarta-feira, conhecido como o SUS do Transporte Público. Inclusive, do que a gente já falou aqui, é bem interessante quando diz assim, né, que o dinheiro que seria arrecadado do funcionário para a passagem já serviria para um fundo que vai financiar a tarifa zero para todo mundo. Ou seja, tu que pula a catraca trabalhando, tem que ter emprego fardado, tu já vai pagar a passagem, bem. Pois é, imagine se o povo fizesse a cerveja tarifa zero, né? De todo jeito, o teu ICMS já está lá dentro para a tua cerveja de graça. Deu para me entender? Então pronto, preste atenção. O projeto agora segue para a sanção do presidente da República e tem como meta reestruturar o setor para enfrentar uma crise estrutural de décadas. É porque aquela coisa, né? Quando se fala em relação ao transporte público, sempre se vê que isso ficou nítido por anos e anos. Eu ando de ônibus desde os meus, deixa eu ver, desde 1989. Imagine quanto tempo faz. 89 para 2026. Faz quantos anos que eu ando de ônibus, criatura? Tanto é que para chegar em Igaraçu eu tenho a sorte de ter um ônibus que já sai do terminal da Macaxeira, aqui perto da minha casa. E dá direitinho aí para Igaraçu. Passando por Paulista, Abreu Lima, chegando em Igaraçu. Então, ó, são só 2 ônibus pagando uma passagem só. E aí, vamos voltar para cá. Exatamente essa crise, ela levou a, vamos dizer assim, indiretamente um sucateamento do transporte. Não é um ônibus que demora, é um ônibus velho, os ônibus estão se renovando aos poucos. Aí às vezes tu reclama porque não tem ar-condicionado no ônibus. Tu paga R$4,50, tu tá achando que tá dentro do shopping? Tu sabe por que tu paga uma água mineral por R$10 dentro do shopping? Porque tem que ter o ar-condicionado para tu, porque tem um Wi-Fi para pegar no teu celular, para tu te amostrar e fazer uma selfie lá dentro do shopping. Tu entendeu por que a água é R$10?
É isso. Tudo tem custo. A energia não é de graça, a água não é de graça. Então, existe custo. E quando existe esse custo, alguém tem que bancar. E quem banca tudo somos nós, não é o governo que dá, não. O governo já usa o dinheiro que ele arrecada nosso. Existe uma roda dentro em relação ao nosso dinheiro. Ele chega para nós, mas ele vai já para a mão do governo, já vai para a mão do lojista, já vai para o imposto. O nosso dinheiro tem destino certo. Então, de todo jeito, não é quem está lá no poder engravatado, dentro do gabinete, que tem o dinheiro, não. Tudo é arrecadado de nós, de mim e de você. Entendeu o negócio? Então não invente de dizer, porque o meu governador é bom, porque o meu prefeito é bom, porque fulano é bom, porque está fazendo isso, não. Ele está simplesmente administrando o dinheiro que é seu, que é meu, que é de Vera Maria, que é de outras pessoas também. Para entender? Pronto. Então aqui, ó, com o objetivo central de qualificar os sistemas e reduzir o tempo e custo de deslocamentos, a nova lei busca promover a justiça social ao facilitar exatamente o acesso para essas pessoas. Ou seja, para todo mundo, né? Eu sou usuário de ônibus. Uma das mudanças mais importantes que estão aí dentro desse marco legal é a separação entre a tarifa paga pelo passageiro e a remuneração do operador do serviço. Desde sempre é o passageiro pagante que banca a maior parte dos custos. Mas o novo modelo permite que o poder público use fontes extras para subsidiar o sistema, abrindo caminho para as tarifas mais baratas ou até a adoção da tarifa zero em escala nacional. Tipo, sabe o que está rolando agora, né, nos ônibus, que tem propaganda até dizer basta? Pronto, não tem problema não. Tem problema não. A gente deixa fazer as propagandas. O Ministério Público não vai dar em cima não. Deixa rolar as propagandas. Quanto mais dinheiro entrando no sistema e quanto menos a gente pagar, melhor, né? Pois é. É o costume da Bolsa Família. Não faz mal não. E além disso, a remuneração das empresas passará a ser vinculada a indicadores de qualidade, pontualidade e desempenho. Jesus amado, eu não estou acreditando nisso. Pois é, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, são 3 ônibus para vir e para a morte. São 3 veículos. Enquanto tu reclama da demora do carro, aqui onde eu moro só tem 3. Enquanto tem lugar que tem mais de 15. E aí? Como acontece em muitos sistemas regulares do país. E acaba provocando em muitas linhas a superlotação do transporte. E daí, para viabilizar essas melhorias, o texto do marco amplia drasticamente as fontes de financiamento. Então vamos saber aqui o que é que vai entrar nesse negócio. Recursos da CID, 60% dos valores arrecadados deverão ser aplicados em áreas urbanas para subsidiar as tarifas e a infraestrutura. Receitas extratarifárias, é o que eu estava dizendo agora para você. Receitas imobiliárias e taxas de estacionamentos públicos e privados, além da exploração de publicidade, venda de naming rights, direitos de nome em estações e terminais. Sustentabilidade e segurança. O marco estabelece metas para a redução dos poluentes e exige criação de canais de denúncia para casos de discriminação, importunação, assédio, reforçando o caráter social da medida. Então agora, como eu disse para você, vou repetir de novo. Será que a governadora ela é contra o marco da tarifa zero? Eu tenho certeza que ela é contra. Porque ela é aristocrata? Porque a família dela tem empresa de ônibus em Caruaru? Sabe esse discurso? Né? Que pode ser usado por fulaninho e fulaninha? Pois é. Ela já disse desde o começo, vou repetir mais uma vez e pela última vez. Ela é a favor da tarifa zero. O problema é como ele vai ser executado. Só isso que ela disse. Eu me lembro muito bem. Tá? Então a aprovação foi recebida com muito entusiasmo pelas entidades que representam o setor do transporte, mas também teve críticas à exclusão de pontos do texto que poderiam ajudar a financiar os sistemas. Então aqui, agora é só opinião, né? Então eu não preciso mais ler e digo para você assim, eu estou torcendo muito que essa tarifa zero aconteça,
Sinceramente, o maior torcedor da tarifa zero sou eu. Esse cara sou eu. De novo vem Roberto Carlos. Porque eu vou dizer para você, o transporte é algo que, assim, quando você olha e diz assim, eu não tenho a passagem, não, só deixa eu entrar porque eu não tenho a passagem, realmente a pessoa não tem a passagem. Às vezes tem umas pessoas que são pilantra, que sabem dizer assim, meu irmão, eu sou artista, velho, eu sei fazer o teatro e eu entro de graça, meu irmão, tiro onda, boy. Né? Ou então sabe comprar roupa da Seaway, mas não tem 4,50 para pagar o ônibus. E ainda anda com o celular, um iPhone 17 Pro Max, que a gente não sabe de onde veio. Pronto. Tem uma notícia aqui que eu não gostaria de dar, mas fazer o quê, né? Infelizmente, o que aconteceu lá na barreira do Alto da Bondade ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira e, infelizmente, Fábio Pimentel de Barros, o homem que havia perdido a esposa e o filho, ele também foi embora. Infelizmente. Fábio, ele tinha 25 anos e acompanhou de perto todas as buscas realizadas. E também diz aqui que a reportagem do Leia já presenciou o momento em que ele, abalado emocionalmente, caiu no chão ao ver, né, seu filho sendo encontrado, retirado e enrolado em um lençol. Ele trabalhava como vendedor de bananas lá em Bibiribe e passou mal na última quarta-feira, sendo levado para a UPA de Nova Descoberta. E em nota enviada, a direção da unidade confirmou a passagem dele, né? Eu não posso falar a palavra, porque senão minhas transmissões caem, e informou que ele recebeu atendimento médico e suporte clínico durante o período em que permaneceu internado. E a causa ainda não foi divulgada oficialmente. A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que o caso permanece em apuração e que as circunstâncias clínicas seguem sob investigação. Pois é, né, rapaz? Eu fico pensando assim, por isso que quando nasceu a filha da prefeita de Olinda, eu fiz aquela crítica. Porque como você, gestor público, faria no lugar dessas pessoas? É preciso que o pessoal entenda que quando alguém mora numa área de risco, não é porque ela quer. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sempre vou pelo contexto histórico. E tanto é que nas aulas de defesa civil que a gente recebeu, existe o contexto histórico de ocupação desde 1940 dos morros nas cidades. E bem, tem uma outra coisa aqui, que infelizmente o nosso estado tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil, disse o IBGE. O índice no estado do primeiro trimestre de 2026 é de 9,2%, o mesmo registrado na Bahia e em Alagoas. Acho que eu já falei aqui para vocês, não sei se o pessoal de Igaraçu alcançou, tem um programa lá na Bahia que é líder de audiência, que derruba a audiência da Globo, é o Alô Juca. Ele só fala de coisa ruim. Pense, ainda tem transmissão de tiroteio ao vivo. Tem transmissão de barraco ao vivo. O pessoal tá lá de repente brigando. Juca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é mesmo? E o que foi que ele deixou de fazer? Quando a fela raio de tapa vai, tapa vem. Imagine você, né? Mas é. E esses dados, enquanto o país ficou em 6,1%. Imagine você a comparação. 9 menos 6 dá 3. Então tem 3 pontos de vantagem em relação ao desemprego, né? Infelizmente. Os dados são do PNAD Contínua, divulgada ontem. E aqui também, né, já foi aprovado o Fundo de Ações de Prevenção, né? Vamos saber só quando ele começa a valer. E diz aqui, né, que é importante você saber disso. E aqui, olha, já sancionou a Lei 19.240, que cria o Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental. A medida foi publicada anteontem, né, inclusive, no Diário Oficial do Estado, pouco mais de 10 dias após o que aconteceu no dia 1º de maio. Deixando, né, isso aqui a gente já sabe. Segundo o governo estadual, o novo fundo terá como objetivo financiar ações de prevenção, mitigação, resposta e recuperação durante o que acontece, né? E entre as iniciativas previstas estão obras de contenção e assim vai. E diz aqui que, deixa-me ver, de acordo com o texto da nova legislação, o fundo também deverá fortalecer a estrutura do sistema de proteção e defesa civil do Estado e ampliando o suporte aos municípios pernambucanos em situação de risco.
secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, Coronel Clóvis Ramalho, afirmou que o fundo deve ampliar a capacidade de atuação preventiva e garantir respostas mais eficientes em eventos extremos. E eu só preciso saber, que eu acho que é aquela história, né? Beleza, foi sancionado, então já começa a valer. Mas não deram aqui um prazo exatamente para a gente saber quando o fundo já estará em funcionamento, vamos dizer assim. E eu quero fechar com uma notícia boa desse nosso noticiário local, que é o seguinte: eu gosto de trazer notícia boa. Você vê, né, que eu abordo as coisas ruins, mas com seriedade, não tem aquele alvoroço todo. Só quando realmente a gente precisa dar uma conversada sobre aquilo. E eu quero fechar hoje com uma notícia muito bonita que vem lá da Joana Bezerra. A estudante violonista Kaila Sofia Menezes Tavares, de 13 anos, finalizou ontem uma etapa decisiva na preparação para a primeira viagem internacional da sua vida. Ela esteve na sede da Polícia Federal para emitir o passaporte que vai permitir seu embarque para Toronto, no Canadá, onde vai participar de um intercâmbio estudantil de 4 semanas, por meio do programa Recife no Mundo. Ela é aluna da Escola Municipal Padre Antônio Henrique e ela embarca em julho para 4 semanas de estudos em um curso intensivo de inglês no exterior. How are you? I don't understand. Oh, yeah! Fuck you, Elon Musk. Mas não tenho medo de você. Quem foi que disse isso? Pois é, gente. Ela, durante esse período, vai ter essas aulas e vai ter que deixar um pouco de lado a atividade que lhe trouxe mudanças e benefícios, que é fazer parte da Orquestra Criança Cidadã, onde ela é a Spala, primeiro violino, posição de destaque. E ela diz aqui, né, está muito feliz porque vinha estudando muito, vai fazer um curso intensivo de inglês lá no Canadá, e isso a deixa bastante motivada e orgulhosa do seu desempenho. Aí agora eu te pergunto, criatura, pensa e aterriza na terra. É melhor tu estar sendo TikTok, fazendo aquelas dancinhas assim, 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 para ganhar milhões de seguidores, ou isso aqui? Hein? Ela mora na comunidade da Joana Bezerra, uma das comunidades que são consideradas de risco da cidade. Sabe onde é que tem a estação Joana Bezerra? Pronto, é ali que ela mora. Onde o pessoal tem um preconceito incrível dali. Onde não houve, há muitos anos, políticas públicas para que o crime não dominasse ali. Né? Agora que vai ter. Mas uma notícia dessa aqui era para ser estampada na manchete do jornal. E eu faço questão de trazê-la aqui, que serve de exemplo para você que é pai, que é mãe, que acha mais bonito que teu filho seja TikToker, que fique dançando, fazendo bobagem, que não tem nenhum fundamento de formação de caráter positivo. Lembra que eu falei da essência do caráter ontem na nossa BR? Pronto, são essas coisinhas assim. Então, o exemplo desta mocinha aqui, ela tem tudo para crescer. Você já ouviu falar no cara do violino? Já? Às vezes ele toca no ônibus, toca numa praça, mas ele tem, vamos dizer assim, um incentivo cultural. Ele sabe, ele tem discernimento das coisas. Não é mais vamos dizer assim, mais um zumbi falante que vai estar repercutindo bobagem, que vai estar compartilhando besteira. Entendeu? Ainda há esperança para a nossa cultura. Não é uma MC Loma da vida, não, que só sabe cantar me beija, me pega, me come. Entendeu? Sabe a diferença? Eu não estou dizendo aqui que todo pobre tem que ser erudito, não, mas que a gente pelo menos escolha coisas boas para a nossa vida. É isso. E parabéns aqui para ela. Nossa, que papai do céu tome a frente na vida dela e que ela cresça profissionalmente. Que ela, até se for preciso, ela invista em um projeto social também, que ela possa pensar nessa, vamos dizer assim, empatia social e possa desenvolver um projeto, mas também que ela cresça profissionalmente. Então ela tem tudo para crescer. Então eu vou fazer o seguinte, é assim que eu vou fechar hoje o nosso noticiário local. Tem outras coisas aqui para falar, mas o tempo não deixa. E eu vou dizer para você, né? Olha um exemplo negativo. Veja só, acabei de falar uma coisa boa, mas vem um negativo. Um vídeo mostra 5 jovens na mesma patinete elétrica lá em Boa Viagem. Pois é, né? Tudo se arriscando para fazer uma visitinha lá no Hospital da Restauração.
E aqui também eu faço questão de deixar um destaque aqui, né, que 3 homens foram condenados a mais de 30 anos de prisão por terem tirado a vida do sushi man, um sushi man lá aqui no Recife. Aliás, né, isso aconteceu há 2 anos e aquela coisa, né, a justiça tem que ser feita e a gente não pode passar a mão por cima de certas coisas não. Ah não, porque eles são vítimas da sociedade, ah, porque os bichinhos... Então pronto, você que está aí, que é político, que é líder social, seja lá o que for, ampare ele. Dê um estímulo para ele crescer, para deixar essa vida errada. É tão simples. O presidente Lula não precisa investir dinheiro para acabar com o crime organizado, não. O bem vence o mal. Não tem a favela venceu? Pronto. O bem vence o mal, tá? Pensa nisso direitinho. Então agora vamos virar o nosso jogo, porque vamos fazer aqui o foco nacional e internacional rapidinho. E ainda tem o nosso esporte de hoje. Pois é, indiretamente aqui eu já falei sobre a situação do Brasil, né? Que aí nós tivemos a questão dos transportes, mas tu quer saber da história do Xi Jinping, né, rapaz? Vai ter um negocinho aqui que eu vou fazer questão de falar. Como eu digo, eu quero trazer boas notícias, o máximo de boas notícias que eu puder. Mas eu vou colocar isso aqui para vocês. O nosso destaque nacional vai ser uma notícia boa. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho vai ter um presidente pernambucano. Pois é, pronto, o nosso destaque nacional vai ser esse. O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Sérgio Torres, tomará posse no cargo durante o 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho. Evento científico que acontece nos últimos dias do mês de maio, 28 e 29. E exatamente o desembargador compartilhou o sentimento de ser o primeiro pernambucano a ocupar um lugar importante na ABDT. E o futuro presidente destacou a importância de Pernambuco no cenário do direito trabalhista. Ele disse: nós temos um privilégio imenso aqui, que é um material humano maravilhoso. Digo isso também como professor. E tem aqui, né, também uma história que diz o seguinte, que Pernambuco sempre é destaque, inclusive a Faculdade de Direito do Recife vai completar 200 anos em 2027. E junto com a Vale do São Francisco, em São Paulo, foi responsável pelo primeiro curso de Direito no Brasil. Então, parabéns. Né? A gente fica feliz em ver que o nosso estado continue sendo destaque aí nas coisas que estão acontecendo e que realmente, né, nós tenhamos oportunidades também. Então, vamos fazer o seguinte, meu tempo tá corrido, e tem um negocinho aqui, rapaz, que eu vou dizer pra você, eu tô rindo para não chorar. A CCJ da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto que torna Fábio Porchat persona não grata. Você sabe o que é isso? Ai, meu Deus do céu. Pois é, né? Eu só gosto do Porchat daquele programa lá que ele faz, né? O Que História é essa, Porchat? Pronto, é o melhor trabalho que ele faz. Pois é, gente, vamos correr contra o tempo e agora vamos lá para o nosso destaque esportivo. Como diria Pedro Luiz, estou chegando com as esportivas. Pois é, vamos lá para o esporte. Como sempre a gente começa com o esporte, aqui é pela ordem aqui, viu? Domingo de festa, o esporte celebra 121 anos com shows e atrações e ativações também. E tem uma solenidade especial na ilha e projeta a festa da reinauguração da sede social. Então, aqui o negócio todo vai ser festa no domingo. Bem, enquanto alguém comemora, tem outras pessoas que estão naquela situação complicada, né? Criação em xeque. O dilema de Cristian Souza para dar vida ao meio do Santa Cruz. E o próximo adversário é o Volta Redonda, que traz lembranças da noite histórica do Arruda. Pois é, rapaz. Então, inclusive aqui, o Christian, ele muda esquema e reintegra atletas e volta a vencer. Trabalho duro, viu, meu filho? Boa sorte pro Santa Cruz, está precisando muito. Quem está mais na situação de urgência, não é nem de emergência, é o Santa Cruz. Em busca de receita, Náutico e Sport participam de reunião sobre Liga Única na CBF. E o Náutico deve ganhar o retorno de Paulo Sérgio contra o Operário do Paraná.
Vinícius vive fase geladeira. Ih, rapaz, tem isso agora lá dentro também no futebol, é? Pois é. E mira artilharia na Série B dentro do Timbu. Então aí são os destaques esportivos. Fechamos o noticiário e agora vamos fazer a nossa DR. Pois é, meus amigos. Uma coisa que eu estou amando estudar, que eu estou amando ver, que eu a cada dia me debruço, é a inteligência emocional. E sempre que eu posso, eu vou trazendo para vocês aqui alguns conselhos, algumas coisas que a inteligência emocional ela fala para a gente. E eu pergunto agora para você. Você é aquela pessoa que diz assim, não, hoje eu vou deixar de sair porque fulano está precisando de mim. Hoje eu vou sair porque fulano está precisando que eu vá resolver um médico para ela. Ah, hoje eu não vou fazer almoço porque eu tenho que fazer o almoço de fulana porque ela não pode fazer. Sabe aquela coisa que sempre tem alguém querendo te usar? Te usar. Você se nega, você deixa de viver para estar fazendo as coisas para os outros. Aí pergunta, por que ela não foi pro médico? Ah, não, é porque ela tá cansada, a bichinha, rapaz. Passou a noite inteira sem dormir, aí agora a bichinha tá cansada. Então, tu vai lá, né, fulana? Tu resolve pra mim, né? Tu sabe, tu é providência, mulher. E você, nada. Sabe aquela música do Blitz, né? Nada. Pronto. Então, pense mais em viver. Pense mais em você. Porque eu já passei muitos anos da minha vida me negando. Eu deixei de fazer coisas na minha vida porque eu tinha uma avó para cuidar, eu tinha um pai para cuidar. Aí já é diferente. Ali é um caso mais sério. Não é você ser um escravo de uma pessoa que, às vezes, ela simplesmente quer tirar onda com a sua cara. Então, não seja capacho de ninguém. Não seja o eunuco de ninguém. Não seja o mordomo de ninguém. Dona Celina, a senhora quer a sua água saborizada? Vai ali, dona Celina, pegar a sua água saborizada. Não arranca pedaço não, a senhora levanta, vai ali, vai na cozinha e pega a sua água saborizada, viu, dona Celina? Pronto. Afinal de contas, quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai para outros lugares, você não vai ter empregado não. Moço, o senhor pode pegar aquele quilo de arroz para mim? Não, você que vai pegar o quilo de arroz. Você que vai levantar a bunda da cadeira e vai para o mercado fazer sua feira. Tá me entendendo? Então, não deixa de viver por causa dos outros. Ah, não, é porque fulano, meu Deus do céu, eu tenho maior consideração a fulano. Fulana não tem consideração nenhuma a você. Ela está te usando. Ela está te pisando. E você às vezes não percebe. Você acaba ficando cego quando as pessoas tentam te dominar. E não permita isso. Viva a sua vida. Se você precisar cuidar de alguém, você vai ser remunerado por isso. É uma questão de serviço. Mas não se desvalorize por causa de ninguém. E aí, minha gente, sextou, vamos para casa, vamos resolver nossa vida, vamos fazer nossas coisas. Cheiro no coração, um ótimo fim de semana. Pelo amor de Deus, se cuide. Tome cuidado na sua vida, porque você é uma obra-prima aos olhos do papai. Viu? Não se esqueça, se valorize, porque primeiro começa em você. Se não tem ninguém para te valorizar, te preocupa não, que eu te dou valor. E ainda tem outra coisa. Papai do céu te valoriza mais aqui. Cheiro, vou embora. Até segunda. Vou morrer de saudade, como diria a música. E segunda-feira a gente se encontra na permissão de Papai do céu. Cheiro.